Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Antes de começar, ouvinte, só queria deixar um recado que temos uma grande novidade. Para aqueles que sempre se perguntaram por que não estamos no YouTube, bem, agora estamos. Lançamos nosso primeiro vídeo lá no canal Veja Bem Podcast. Esse vídeo é baseado no episódio do Veja Bem 06, Hábitos de Pessoas Inteligentes, e tem ao redor de 2 minutos e meio. Então, para quem estiver curioso, o link está nas referências desse episódio, também na nossa página do Facebook, no nosso site e no Twitter. Então, para quem tiver ao redor de 2 minutos e meio sobrando aí... Você tem, que eu sei. E quiser conferir, a gente achou que ficou bem legal e queremos a sua validação também. Então, deixa um like se gostar e não deixe de seguir o nosso canal por lá também. Antes de começar esse episódio do VB+, dar um recadinho pra vocês. Vocês aí que vêm escutando a gente já faz um tempo. Não deixe de conferir também o Veja Bem, porque com o passar do tempo aqui, eu sei que a nossa ideia inicial era meio que uma conversa de bar, mas a conversa tá cada dia ficando mais analítica, cada dia se aproximando um pouco mais do VB+. Então, se vocês gostam do Veja Bem+, eu tenho certeza que vocês vão adorar também o Veja Bem. Isso que dá quando você passa muito tempo no bar, né? Então tempo depois da demais. 10ª cerveja, você fica bem filosófico. Aí já era. Já começa a soltar as mágoas, né? Nossa proposta inicial era o quê? 20 minutos? Tem episódio agora tem quase 1 hora, então... Ó, tem o episódio do VB que é mais longo do que o VB+. Então... E só pra deixar a dica aí pra galera, o episódio VB14 sobre altruísmo, acho que ficou bem legal, daria pra ser facilmente o episódio do VB+. Sim. O do Segredo da Felicidade também é um dos favoritos dos nossos ouvintes do VB. E um que a gente lançou recentemente, experimentos científicos, também vale a pena, porque tem bastante dados, menção de estudos. Como o VB+, só que sem aquela pegada... Formal. Não é o debate. Sem aquele formato de debate, mais uma discussão mais analítica. Uma discussão. E algumas piadas, sabe por quê? Sempre. Sempre. Não tem como ficar sem. Bom, galera, agora começando pra valer. O episódio de hoje é um episódio especial, porque a gente vai falar um pouco sobre educação, que é algo que está presente na vida de todos nós aqui. E apesar de nós não sermos especialistas na área nem nada do tipo, cada um aqui tem um background diferente no que diz respeito à educação, e com isso a gente vai tentar trazer algo novo para vocês. Isso, a gente vai tentar ao máximo evitar os clichês no tópico. Diferente dos outros tópicos que a gente já abordou, esse faz parte realmente da experiência de todos. Acredito, na verdade não, tenho certeza que todos escutando o Veja Bem Mais são muito bem educados ou no caminho para se tornarem ainda melhores educados. E o Veja Bem Mais esperançosamente ajudará com isso. Mas o legal desse episódio em particular é que, como ele disse, temos experiências bem diferentes, e só para clarificar o quão diferente, para quem não leu sobre a gente lá no nosso site ou escutou a entrevista na rádio. Bom, eu sou formado nos Estados Unidos, em Economia e também Administração, na Universidade de Michigan. O William, quer falar um pouco do seu background? A única coisa que eu faço, eu faço curso, na verdade, ainda, um pouco de inglês, design. E cheguei a fazer 2 anos de publicidade e propaganda, mas acabei largando isso. Na faculdade privada. Faculdade privada, sim. Pedro? Eu sou um homem do mundo. Não, na verdade, no meu caso, tirando essa piada à parte, eu sou formado em alguns cursos, a nível técnico, e no momento ainda não optei por uma faculdade. Por incrível que pareça, eu ainda não tenho a menor ideia do que eu faria. Tem alguns dilemas com respeito ao valor da educação superior no Brasil. Né? Alguns, não, vários. Vários dilemas que a gente vai debater hoje. Serão abordados hoje. Então temos aqui uma pessoa formada, outra meia formada. Meia formada. E um não formado. Que não começou. Mas isso... Acho que em primeiro lugar é bom lembrá-los... Cara, até nisso eu sou meio termo. É um real mediador, né? Mas, como eu ia dizendo, eu acho importante lembrar que formação não é equivalência de educação, necessariamente. Pelo menos em termos intelectuais, não de certificado. E também não equivale à capacidade intelectual para análise, para discussões
produtivas, como você já deve ter percebido com os episódios anteriores. Então, acho que ninguém discrimina, nenhum dos nossos ouvintes discrimina, mas é importante lembrar que educação não equivale a diplomas. E o que a gente tem em comum aqui é que todos estudamos em uma escola pública, no ensino fundamental e começo do médio, eu pelo menos, e todos somos curiosos fomentadores de discussões. Isso dito, William, por favor, prossiga. Bom, galera, como o César já falou aqui, nós sabemos que todos vocês também são bem educados, então acho que não há o porquê a gente começar isso aqui perguntando se é importante ou não a educação. Mas... Ou mesmo o que significa. Porque cada um vai ter uma opinião que Exato. vai cair em uma de 3 teorias que a gente vai abordar em breve. Sim. Mas uma coisa que eu acho importante a gente começar discutindo é se é importante discutir educação. Qual a importância de falar sobre educação? Eu já vou pular nesse barco aí já, porque remete muito da política. Ele falou que é importante falar da política. Eu acho diferente da política, que a importância era mais em entender o sistema. A educação dá para fazer alguma coisa. A educação não depende de ninguém em Brasília, de ninguém no centro da cidade, num prédio velho. Principalmente em termos de liberdade individual e crescimento intelectual. Começa com a atitude de cada um. A nível de indivíduo, né? Exatamente. Então, é importante falar de educação porque mesmo que muitas das coisas que a gente vai falar hoje são sistemáticas, tudo que puder ser absorvido pode ser catalisado para uma iniciativa individual, que pode melhorar a instituição que você atenderá ou já atendeu, mas independente disso, certamente pode melhorar o seu dia a dia se aplicado a nível individual. Realmente parece querendo ou não, a gente comenta assim, eu acho que todo mundo já tem ideia disso, né? Dessa perspectiva que a educação começa a partir do nível do indivíduo, que eu acho que, infelizmente, a concepção que grande parte, pelo menos das pessoas com quais eu já conversei sobre o assunto, normalmente tem aquela visão que meio que um direito, no caso, a educação seria meio que um dever, por assim dizer, em palavras pobres. Isso foi mencionado no Veja Bem, frases que afetaram a sua vida. Eu até comentei. Eu acho que essa concepção, ao meu ver, aí seria o primeiro passo, por assim dizer. Uma coisa que eu ia comentar é, por exemplo, tem isso que o Pedro falou, que às vezes as pessoas não veem veem mais como um direito, não como talvez obrigação, entre aspas. Acho que tem uma visão que as pessoas acham que, tipo, você tem que fazer a escola, tem que fazer a faculdade para arrumar um emprego, para viver, e é só isso. Eles não pensam numa educação de uma forma que não seja só profissional, didática, entendeu? Que não seja só profissional. Profissionalizante. Isso, profissionalizante. Sim, mas eu acho que aqui realmente começa esse episódio. Existem 3 grandes vertentes para se analisar a educação, ou o propósito da educação. E isso é uma das vertentes, outros estudiosos do tema descrevem 2, 4, mas para os propósitos da nossa discussão aqui hoje, vamos dividir em 3. A primeira é que a educação é um processo de certificação. Não importa realmente o quão capacitado você se torna naquela área de estudo, ou que área de estudo para isso, nesse tema, você se forma. O que importa é o diploma de onde você foi. Você está certificado pela sociedade, o mercado confia no processo, no sistema, e você, com um diploma de universidade, de um lugar mais prestigiado. Na verdade, você com um diploma, você já... o diploma é um proxy para suas capacidades. Você formou no ensino fundamental, médio, você tem certas capacidades, formou no ensino superior, tem certas outras capacidades, que aí já varia de acordo com o prestígio do lugar, mais do que com completar o processo ou não. É mais o nome do que... Então, mas aí a gente vai... vamos deixar claro para o ouvinte aqui que vamos dividir esse episódio primeiro de uma forma descritiva, ou seja, como, baseado nos nossos estudos, nossas experiências, percebemos que o sistema funciona hoje. Isso em nível geral, não vai ser especificamente Brasil, até porque minha experiência educacional, a maior parte nem no Brasil está. Logo, passaremos para algo mais sugestivo ou analítico no sentido de usar experiências de lugares onde o ideal está próximo de funcionar ou funciona com outros ideais. Então, essa primeira parte vai ser descritiva e a segunda sugestiva. Então, voltando para a descrição dessas teorias, para essa análise. A primeira certificação.
que vai ser abordada diferente, o valor da certificação no nível... tem o primário, o fundamental e o médio, vamos colocar junto ali, e o superior. Então, cada certificação tem um valor diferente aí, a gente pode entrar mais em detalhes ao longo da discussão. Então, primeiro, certificado. É para isso que serve a educação. Segundo, já é algo mais filosófico, mais idealista, que remete mais à origem da educação lá na Grécia Antiga, que é o de crescimento intelectual, pessoal, da formação de um cidadão, do indivíduo livre e de um cidadão ativo, que é capaz de influenciar e melhorar o seu meio, independente da especificação da formação. E a terceira, que eu acho que vai um pouco com a primeira, mas nem tanto, a gente pode discutir mais depois, mas é de que educação ela serve para criar habilidades que a sociedade precisa. Ou seja, é muito mais econômico no sentido de capacitar e não só de certificar. E a maior diferença entre o 1 e o 3 é que o 1, como eu disse antes, não importa em que você formou, o que importa é que você passou pelo processo e se você foi capaz disso, é capaz de virtualmente qualquer coisa. Então, só importa esse sinal que você está mandando para o mercado. E o 3 é mais, o mercado já te pega com aquela capacidade, não vai te treinar. Ele sabe que você, independente do nome do seu diploma, você sabe fazer algo técnico que eles queiram que você faça. Estaria qualificado. É uma visão mais vocacional, digamos. A primeira é de sinalização, a segunda é de crescimento intelectual e a terceira é vocacional. É realmente o profissionalizante no sentido que você comentou antes de eu começar a falar. Então, mais ou menos nessas três aí. E aí vamos analisar como se divide no espectro da educação. Logo porque falha, onde acerta, etc. Mas eu não lembro o que você perguntou mais. Eu também, eu esqueci a pergunta. Você falou que muitos veem a educação como um processo eu falei que profissionalizante. muitas vezes apenas como isso. Tipo, vocês acham que é realmente só isso? Olha, eu concordo com o Sérgio, eu acho que essas três vertentes resumem bem o que a gente pretende explorar aqui. Eu acredito que já dá para passar para a próxima pergunta, porque nessa não teria muito o que adicionar. Acho que ela resume bem o que a gente vai colocar aqui para o pessoal ouvir. Bom, pessoal, então acho que seria bom a gente começar pelo início. Quando eu nasci, eu aprendi a chorar. Aprendi que chorando eu ganhava comida, né? Mas, então eu gostaria que vocês falassem, tipo, o que o ensino hoje cumpre, baseado nesses três pilares. Vindo desde o primário até o ensino fundamental, o ensino médio. Começando por aí, depois a gente passa um pouco mais para o superior. O superior. Mas você começa falando do cenário, porque cenário nacional, geral. Geral. O primário eu acho que cai muito bem na terceiro pilar, que é o de capacitação, porque crianças não sabem muito bem de nada, e eu acho que a primeira coisa que agrega valor ao ensino primário é de ensinar a se comportar em sociedade, primeira vez fora de casa. O indivíduo, né, tipo... É socializar. Tem um podcaster que eu gosto que ele já debateu o tema uma vez, ele disse, como ex-professor, que a função do primário era ensinar como as pequenas criaturas nossas não serem animais. Como ensinar coisas básicas. Exatamente. Como ensinar a não morder, como ensinar a não mijar no chão. Como não ser um selvagem. E acho que no primário também, nos primários hoje, acho que a maioria já começa a ensinar a ler, no fim do primário aí. Acho que ler é talvez a parte mais importante da educação de qualquer um. Um primário nesse sentido capacita mesmo, porque sem o primário você desenvolve, acho que talvez, não naturalmente, mas eventualmente você acaba desenvolvendo, mas o primário é onde realmente você insere uma matéria-prima e no final do processo, no fim do processo, você tem um produto melhorado. Uma criança já sabe se comportar em sociedade, esperançosamente. É gente. Já sabe, já aprendeu a ler, então não realmente interpretar tudo que lê, mas o básico. Então, o primário, acho que hoje tem muitos problemas em relação a como isso é feito, como essa transformação é feita, que eu acho que já reflete muito dos problemas do resto do ensino, que é mais de colocar aquela criança na cadeirinha para seguir a instrução de um professor que está falando com 30 alunos, que num ritmo que é só adequado a talvez uma ou duas crianças. Sim. Então, muitos vão ficar entediados, muitos vão se preocupar só com o lanche ou com a hora do recreio para ir brincar. Então, não é muito
adequado em termos de atender as necessidades individuais de todas essas crianças naquele momento onde elas estão exasperadas por interagir e não por absorver conhecimento de forma passiva. Até porque criança nessa fase, né, aprende mais com estímulos, o pessoal fala, né, incentivar, tipo, criatividade, esse tipo de coisa. É só você ver, no caso, você pesquisar por melhores escolas, normalmente como é que eu posso falar? A estrutura, tipo, que oferece é uma coisa completamente diferente daquilo que a população em geral conhece, por assim dizer. Sim, é uma das melhores escolas no Brasil hoje, do primário. Na verdade, uma das melhores do mundo. Ela foi considerada pela Unesco, por Stanford e uma outra organização que fizeram a pesquisa, como uma das 12 melhores escolas do mundo, mais inovadoras. Chama Lumiar, aqui no Brasil. Todas estão no estado de São Paulo, se eu não me engano. E tem uma privada, uma pública e uma outra internacional. Mas eles montam esse sistema de colocar a criancinha para brincar enquanto aprende. Então, não é vamos aprender o beabá com aqui na lousa, decorando, escutando musiquinha da Xuxa. Vamos aprender através de jogos, através de brincadeiras, onde todos aprendem juntos e podem cometer erros. Eles não institucionalizam o ensino tão cedo na vida das crianças, que infelizmente eles já vão ter que se deparar com o resto da vida. No próximo passo. Mas acho que isso resume bem o primário. Acho que é meio que isso. Ele cumpre o terceiro pilar de capacitar, mas os problemas estão na forma, na forma como... Fazer da forma mais inapropriada possível, talvez, para crianças nessa idade. Bom, então agora passando pro fundamental. Fundamental e médio. Fundamental e médio. Fundamental e médio, né? Essa é uma experiência que todos temos em comum aqui, né? Sim. Vamos entrar nessa parte fundamental agora, como ele questionou. Vamos colocar aí o ponto. Eu vou colocar a minha experiência aqui, tá? Baseado no que a gente teve, eu acho que a proposta e o resultado não foi muito. Não eram condizentes? Não eram condizentes. Você aprendeu essa palavra no ensino fundamental e médio? Demorou para aprender. Felizmente eu sei o que significa hoje. Mas eu acho que a maior parte, aqui eu vou puxar um pouco para o cenário nacional, acho que a maior parte do problema no cenário brasileiro começa aí. Não é nem no primário, é mais no fundamental. Por quê? Então, acho que chegando nessa parte do fundamental, a gente já sai desse terceiro pilar, passa para o segundo da formação do indivíduo. Só que, infelizmente, ao meu ver, pelo menos das experiências que eu tive, como fui formado só no ensino público, eu acredito que existe um certo enviesamento ideológico por parte dos docentes, entendeu? Que em alguns momentos você não se sente estimulado porque é aquela coisa de uma visão só, não é uma coisa neutra. Não, por assim dizer, um ensino neutro. Mas você acha que isso vai do professor indivíduo ou vai do sistema? Eu acho que tem uma forte influência por parte do sistema. Se você analisar principalmente, quando você começa a pesquisar sobre a educação brasileira, principalmente sobre o patrono. Tudo baseado... Na verdade, não é baseado nele, é o patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, com sua pedagogia do oprimido. Se você começa a pesquisar a fundo análise sobre esse método utilizado aqui no cenário brasileiro, você vê que existe uma grande quantidade de falhas, por assim dizer. Não isso que eu estou falando, mas baseado de outros docentes, outros profissionais da educação de fora. Existe até uma coletânea de frases desses educadores após análise deste método. Eu vou dizer para você, não é muita resposta boa, não. Você tem um exemplo? Tenho. Eu vou citar uns dois aqui, só para vocês terem ideia. Tem um que é da Rosanne Knudson, Resenha do Pedagogia do Oprimido. Foi publicado no Library Journal em 1971. No livro de Freire, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fins provocam tédio, mas não ação. Acho que isso resume bem hoje, né? Consigo identificar. Lembrando de certas experiências. Eu concordo. Acredito, sabe? Então, quando você começa a verificar esse tipo de coisa, eu acho que você começa a enxergar realmente o porquê de estar assim o cenário atual. Mas isso, assim, não vamos
tornar esse episódio uma crítica ao Paulo Freire, mas de forma geral, então, sua crítica ao sistema fundamental... Eu acho que sim, o método hoje que o Brasil adotou como método pedagógico, não sei se a palavra seria correto o termo, mas eu acredito que é grande parte da falha. Mas em termos dos pilares, você disse que a gente saiu do terceiro... Entrando nesse segundo pilar, justamente eu acho que este método de ensino hoje, que eu acredito que deveria nessa fase ser a formação do indivíduo, esse método acaba, não é um freio, mas eu acho que acaba lesando. Entendeu? E cumpre com alguma promessa dos outros pilares? Olha, na verdade, eu não sei se eu falar que capacita a pessoa, eu não sei se seria verdade, porque se você analisar o cenário, todos os exames a níveis internacionais, principalmente dessa fase. PISA, né? PISA, o Brasil tá atrás até do Cazaquistão. Borat mandou um abraço. Então você vê que realmente essa proposta dessa formação de indivíduo ou a própria capacitação dele não está sendo cumprida. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho até hoje dificuldades com algumas coisas. E nem certifica, né? Porque quem é formado em escola pública... Hoje... não é visto com diferença positiva nenhuma, né? E você, César, alguma coisa a falar sobre o fundamental? Não, como eu passei o fundamental aqui no Brasil, eu tenho que admitir que não foi uma experiência iluminadora em quase nenhum sentido. Assim, tivemos a sorte de ter pelo menos um ou dois professoras que executaram um papel de formação de vida, nos introduziram a livros que, pelo menos, me fizeram pensar de forma diferente. Eles vão meio que, não contra o sistema, mas... Não, mas eu acho que não chega nesse ponto de ideologia, é mais de... Como o Pedro bem disse, você sai no ensino fundamental, acho que não vou chegar no médio ainda, mas no ensino fundamental você migra do terceiro para o segundo, gradualmente. Você ainda tem alguns skills que você tem que desenvolver, porque até ser adolescente você está se formando como pessoa. Eu acho que o contexto da escola, quando bem estruturado, te ajuda com isso também. Mas em termos de promessa e resultado, a promessa realmente é de... Você vai conhecer outras matérias, até porque no começo do fundamental só tem as coisas tudo juntas, né? Só tem ciência, só tem... Aí você começa a dividir os escopos do conhecimento humano. Então, em teoria, deveria ser uma pessoa mais holística, mas capaz de ver o valor e absorver ferramentas para analisar diferentes formas, diferentes partes do conhecimento humano e etc. Então, no contexto brasileiro, na verdade no mundo, assim, a gente fala do Brasil, mas o mundo também sofre do mesmo problema de não conseguir se identificar aí nesse ensino fundamental. O Brasil ainda tem uma vantagem relativa a países do hemisfério norte, porque aqui já quase que entra no ensino médio, mas aqui, para entrar no ensino superior, você precisa passar no vestibular, independente da escola que você foi. Que tem fortes correlações aí, mas você não precisa necessariamente ir para uma escola boa para entrar na faculdade boa. E lá fora, no ensino fundamental, você já começa a ter o que seria equiparável a um currículo. Para onde você foi no ensino fundamental e médio, conta que universidades vão te aceitar ou não. Independente, não totalmente independente, mas semi-independente da nota. Se for uma escola muito boa, de muito respeito, equivalente a uma faculdade pública no Brasil, no ensino médio, é muito mais fácil entrar, por exemplo, em Harvard ou Cambridge, na Inglaterra, etc. Então, nesse sentido, o Brasil tem essa vantagem, mas no geral, no mundo, o problema, em termos descritivos, ninguém consegue cumprir a promessa de formar o cidadão, porque está muito ou focado na certificação nesses países do hemisfério norte, ou com um sistema cuja ideologia, treinamento dos professores está muito enviesado e não abre, torna o negócio tédio, de one-sided. Um viés só, né? De um viés só. E que também não capacita para nada. Eu acho que a frase lá da Roseanne resumiu bem, né? De 71, né? 71. Mas tem um lugar que, descritivamente, estou chegando a sugestões ainda, mas que faz isso de maneira que cumpre muito mais a promessa do segundo pilar, que é a Finlândia. Sim. A Finlândia tem um sistema muito interessante de continuar aquela coisa do primário no secundário, no fundamental, no caso. Que é de aprender através de projetos, aprender com pessoas não necessariamente da sua idade. Ter um currículo muito mais flexível,
onde os professores... Tem um currículo muito mais flexível, no qual os professores... A partir do qual os professores conseguem adequar muito mais para a necessidade do aluno do que para a necessidade do sistema. Que é uma coisa que acontece aqui também, que a gente esqueceu de mencionar, é o funilamento, né? No fundamental, você já está funilando para se capacitar para passar no vestibular. É aí que começa que tipo, coloca o cabresto na sua cabeça. Tem que aprender isso para você poder passar ali. Né? Exatamente. É aí que você funila. E lá não tem esse funilamento. Lá, na verdade, não tem nem esses testes de equivalente ao vestibular aqui. Não nesse período, pelo menos. Cada professor tem a liberdade de desenhar o próprio sistema de avaliação para realmente avaliar o aluno em termos de dificuldades e facilidades, não para categorizá-lo como incapaz, burro ou com forte potencial de ascender profissionalmente, academicamente, etc. Então, acho que nesse sentido, esse funilamento também vai contra a promessa de qualquer um desses 3 pilares, tirando o primeiro de certificação. Mas que já tem lugares que não fazem e tem resultados. Até o teste de PISA que o Pedro mencionou, que o Brasil está bem lá embaixo. Chuta quem está em primeiro. Ou pelo menos esteve em primeiro nos últimos anos. A Finlândia, claro. Justamente a Finlândia. Tem uma competição forte de Shanghai e da Singapura, mas lá o problema... Lá o universo já é outro, né? Não vou nem chamar de problema, mas lá... Se a gente pode resumir o Sudeste Asiático nesses 3 pilares, é 1. Lá a certificação é o que importa. Até porque são bilhões e bilhões de pessoas. A forma de filtrar efetiva acaba que se tornando essa. Mas a Finlândia, mesmo tendo esse sistema mais liberal, consegue ter resultados muito melhores nesse teste de PISA. Até a Escola Lumiar aqui no Brasil, ela estende o programa para o ensino fundamental em alguns lugares. E lá eles também têm resultados que ultrapassam sempre os requerimentos do MEC para esse tipo de instituição. Porque você vê, né, a partir do momento quando o docente tem liberdade de fazer a avaliação, porque hoje, querendo ou não, pensando no ensino público, você para pensar, os professores, por exemplo, meio que recebem uma fórmula pronta. Por exemplo, ele não pode avaliar. O professor que conhece a classe que ele está dando aula, o método de avaliação que ele poder... Porque você para pensar, tem professores que têm, sim, propostas interessantes, poderia muito bem avaliar melhor, tipo, desenvolver alguma coisa melhor do que vinha aquela fórmula pronta. Sim. Muitas vezes não se encaixa no dia a dia, naquela própria realidade, né? Sim. É triste que o professor tem que se conformar com essas regras questionáveis do sistema, mas eu acho que o mais triste também é que o aluno começa aí a se conformizar. Ele para... Acho que se tem um momento onde você consegue pegar os alunos do fundão e os alunos da frente ali da sala, é meio que no ensino fundamental começa. Sim. Onde tem aqueles que realmente enxergam esse pagamento a longo prazo de entrar numa faculdade boa e eventualmente ter um trabalho bom. E aqueles que simplesmente não vê mais, não conseguem enxergar mais o propósito de estar ali. Aprender coisas que nunca vão usar na vida, que não estimulam em nenhum sentido. E você está falando de crianças e adolescentes, né? De pré-adolescente. De pré-adolescentes. É até complicado, né? Você pensar que já nessa fase a pessoa já é, no caso, desmotivada, né? Mas como que se desmotiva? Na verdade, isso é uma das grandes hipocrisias do sistema, que é a educação concebida idealmente para motivar as pessoas a quererem aprender mais. Mas como você pede que essa motivação seja um objetivo há X anos dali? Quem quer ser médico, por exemplo, daqui 20 anos quase. Você quer, principalmente um pré-adolescente, qual é a característica do adolescente? Não é querer coisas imediatas? Não tem essa ansiedade? Sim. E você está pedindo que eles foquem em coisas a longo prazo e se conformando com critérios pragmaticamente inúteis. Você vai falar coisa que você aprende ali, a gente nem entrou no ensino médio ainda, mas eu lembro que a gente mencionou uma conversa privada nossa recentemente sobre a fórmula de Bhaskara. Imagina um aluno se convencendo de que precisa saber a fórmula de Bhaskara para fazer qualquer coisa no futuro distante. Nossa. Agora todo mundo tem uma a não ser o eventual professor de matemática. Que isso já é a minoria da minoria da minoria. Porque até, pelo menos baseado no ensino público, os professores, infelizmente, não são modelos
de profissão que você quer ter. Acho que é difícil você sair lá, eu quero ser Até professor. porque tem professores que falam, próprios Não professores entra nessa falam, vida. Não, é justamente isso. Esse é um outro problema que eu acho que é econômico, que mais ao longo do episódio a gente Sim, discutir vamos também, entrar dos um pouco. incentivos e etc. Formação dos Vamos falar um pouco professores, sobre os professores. que remete bastante da política também. Como a gente perguntou lá, quem são os políticos do Brasil, quem são os professores do hoje. Brasil. Mas enfim, isso fica como gancho para daqui a alguns minutos. Eu acho que todo mundo aí da nossa idade, nem da nossa idade, até mais novo, mais velho que a gente, vai se familiarizar com isso que dissemos aqui agora. Sim. E vamos entrar agora, então, no ensino médio, que aí vocês começam a diferenciar mais a experiência de vocês dois. Pedro, César, quem quer começar? Nossa, o meu, vou resumir, pessoal. O meu... Nossa, Calma, tô junto com você, cara. bagunça, briga e droga. O singular, droga? Não, drogas. Mas é complicado. Eu acho que é justamente a fase, principalmente, eu acho que essa seria a fase que mais... Você deixa claro que não é você, que sim. Deduz... É melhor. Vou Tá? achar que o Pedro só farreava, batia em todo mundo e ficava fumando no banheiro da escola. Eu tava deduzindo Foram que... amigos do Pedro. Eu tava deduzindo que os ouvintes, né? Mas enfim. É o que se via, né, infelizmente. O que acontece? Eu acho que essa fase, principalmente do ensino médio, ainda mais com essa no cenário, de novo, baseado na minha experiência aqui, né? Que é aquela fase que você sabe, por exemplo, terceiro ano, tem aquela pressão de prestar vestibular, tá todo mundo naquilo. Aí você já pensa em tudo que já foi dito antes aqui, principalmente na fase fundamental, o aluno já meio desmotivado, chega nesse ponto. Acho que nesse momento realmente tem um choque para a pessoa. Porque com tudo aquilo que ela passou, ela já não... Ela tenta correr atrás do tempo perdido. O que eu vi muito era muito aluno, por exemplo, que passou todos os anos só de... Deixando levar, né? Deixando levar. Com a barriga. E eu vi um certo desespero, principalmente quando tava chegando mais pro final, você conseguia ver, era nítido, aquela coisa, A hora que acorda. Tipo, tá falando que tá acabando, eu não sei nada, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou conseguir um emprego. Então, eu pessoalmente passei por isso. Pedro, você acha que isso, às vezes, lidar pelo fato de, muitas vezes, tem muitas escolas que acabam empurrando o aluno? Muitas vezes ele já desistiu, entre aspas, assim, ele não tem notas o suficiente, mas o sistema vai empurrando ele pra frente, obrigando ele aí pro próximo. Olha, eu acho que a aprovação automática é um problema grave, porque não é nem eu falando isso, daí é da época dos professores que eu tive, justamente, porque se fosse alguma coisa, por exemplo, pequena que teria oportunidade de correr atrás, sei lá, o garoto não aprendeu direito a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Mas não, chega num ponto grave do aluno estar no terceiro ano do ensino médio, no mesmo ano ou ano que vem, enfim, vai prestar um vestibular e não consegue ler um texto. Não consegue compreender um texto. Uma historinha básica, tipo assim, com uma lição de moral no final. A pessoa não... Isso daí só mostra pra você ver que eu acho que é uma coisa de uma gravidade enorme. Entendeu? Como é que você pode querer entrar, sei lá, querer aprender qualquer uma outra coisa, se estrutura básica você não tem? Você não consegue construir nada sem começar pela base, né? Esse é um problema mais econômico também, né? Tipo, tem a ideologia Sim. Decadente de que algumas coisas importam mais do que outras, Sim. Quando na verdade não. Mas acho que o problema maior dessa questão é o fato que não tem lugar para todos, principalmente na rede pública. Sim. E se eles mantiverem aqueles que não aprendem... Tem que lembrar que tá chegando mais, tem mais alunos. É uma máquina, se querendo ou não, a escola pública é uma máquina de Lembrei garantir o básico ao cidadão, que o governo faz, mas o básico tá podre em vários sentidos. Eu acho que esse de aprovação automática, ele tá enraizado no fato de não estimular devidamente, porque um cara que desiste ali no ensino fundamental é o cara que não consegue, como eu disse antes, vislumbrar um futuro, se preocupar com o futuro daqui 15, 20 anos, fazendo coisas que ele não consegue apreciar o valor para ser certificado por uma instituição, para trabalhar em algo que ele também provavelmente não vai ver o valor. Aquela coisa... Por isso que adolescente tem aquela crise existencial, né? Acaba Por que virando... eu tô fazendo isso? Todo adolescente tem esse momento niilista, né? Pra quê? Eu acho que o grande erro da escola aí começa no fundamental e meio que explode em termos de... que fica explícito. Que fica explícito realmente no ensino médio.
essa coisa de o incentivo hoje está muito relacionado com o pilar 1. Embora tenha um discurso do 2 e já tenha passado pelo 3 lá atrás, tá muito no 1. Você tem... Para que você vai se educar hoje? É para ter um diploma bom para conseguir um emprego bom. Sim. E isso não reverbera da mesma intensidade com todas as pessoas, principalmente na idade, contexto familiar e etc. Quando eu acho que devia ser aprender por aprender, é focar no pilar 2. Não no 1, mas sim no 2. E o 3, eu acho que é uma consequência do 2 se você absorve bastante o 2. Pra acompanhar, né? Porque eu acho que acompanha. Você mostrar pra pessoa que ela tem que aprender para não ser idiota. Né? Para que ela não sofra abusos da sociedade que vão se aproveitar dela, ou pagando mal por mão de obra qualificada, ou tirando vantagem em todos os aspectos possíveis que você pode imaginar, em termos de vender coisas que ele não precisa, de fazer coisas que ele não precisa, se posicionar a favor ou contra coisas que ele nem entende bem, mas para ajudar pessoas que vão se beneficiar com isso. Ele acaba sendo um escravo da sociedade, embora inconsciente e sem correntes, que foi o que a educação grega lá atrás já concebeu todo esse sistema para tirar literalmente a corrente, mas hoje essa corrente já é muito mais bem que social. Tem um termo, só que eu não sei quem que foi o precursor do termo, que na verdade falou que chamava de idiota útil. É bem por aí. Eu acho que no ensino médio, vamos falar do Estado de forma geral aqui, mas o sistema, o Estado é o que eu quero dizer. Se o sistema educacional focasse em motivar o aluno para aprender pelos propósitos ideais de realmente liberdade individual e capacidade de mudança também. Porque uma coisa nem todos querem ser Sócrates da vida. Nem todos se importam em perguntar por que sabemos o que sabemos. Mas uma coisa que acho que todos, é inerente de todos, é... Querer mudar para melhor, não é querer mudar para melhor, mas é saber que você tem capacidade para fazer alguma coisa. Um curso bem legal que eles têm nessa escola Lumiar, que eu li um pouco no site deles, é o de construir uma bicicleta. Quer dizer, os alunos fazem lá entre 9 e 11 anos. E para construir uma bicicleta, e não é só construir uma bicicleta, daqui as ferramentas e monta. Primeiro vamos estudar a história da bicicleta. Segundo, vamos estudar a física da bicicleta. Por que a bicicleta cai quando ela está parada, mas não cai quando você está andando? Por quê? A resposta está na física. Como você constrói uma roda de bicicleta? Se você construir realmente a roda de bicicleta, você tem que saber o pi, o valor do pi. Quantos de vocês já usaram pi na sua vida? Na vida de vocês? Nossa. Né? E o legal do pi é que você aprende lá o que significa o pi, você vê a utilidade na roda da bicicleta, e você pegar a relevância filosófica do pi, que o pi é um número aleatório que tem, acho que já computaram até trilhões de casas decimais. E por quê? Porque ele é um número aleatório que prova aleatoriedade em si mesmo. O que significa ser aleatório? Tem até a frase do Einstein de que Deus não joga dados. O pi é a prova de que sim, joga dados. Então, ele tem uma implicação prática na construção de coisas, tem uma implicação histórica, principalmente a história de como o pi foi descoberto, como ele foi meio que aceito pela comunidade matemática como uma constante, também interessantíssima. E essa reverberação filosófica também é interessantíssima. Aí pensa em você... Através de construir uma bicicleta, você aprende sobre história, física, filosofia. Deixa eu dar um ponto. No fim do dia, você constrói uma bicicleta que é sua. Deixa eu dar um incentivo... Não, só antes de você falar. O seu incentivo não é construir uma bicicleta para provar ao professor que você constrói a bicicleta, mas é andar na bicicleta. E a sua pressão não vem do professor te dar uma nota negativa de não ter a bicicleta. Vem do seu amiguinho ali do lado fazer uma bicicleta e dar risada da sua cara que sua bicicleta não anda. Aí você para pensar, né? Tudo isso que ele citou do pi, quando... Vou colocar o exemplo nosso, quando a gente aprendeu o pi, como é que foi? Não lembro como foi, esse é o problema. Pronto, eu acho que isso resume bem, na verdade, do ideal, do que tá, da proposta do que está sendo feito. Sim, na verdade. Mas o problema da aprovação temática vem justamente isso daí. Quem que realmente não aprenderia o básico se tivesse, por exemplo, esse incentivo? Quem precisar ler o manual pode ser o mais básico, ler o manual de montar uma bicicleta, mas se souber interpretar o que está lendo, como vai montar a bicicleta? E o incentivo, eu acho que deveria ser esse, de coisas que são tangíveis ao estudante nesse momento da vida dele. Ser bem educado significa ser mais capaz em todos os sentidos, e não ser aprovado, colocar um selinho na testa dele para provar coisas que ele vê como inútil para instituições que ele também vê como inútil para uma sociedade que, nesse ponto, ele já quer sair. Já não quer nem saber dela. Ele já está montando a sua alternativa. Porque está dando os primeiros passos ainda. Cara, aí... É o drama adolescente. Acho que você tem uma causa... Tem uma pedra angular. Se tem uma pedra angular no problema, acho que tá bem aí. Quando você já está capacitado o suficiente para aprender coisas
de forma autodidata e fazer coisas tangíveis e o seu incentivo sai daquilo para passar para algo totalmente intangível e injustificado segundo os seus valores naquele momento e perspectiva de vida, etc. Essa conversa toda me lembra muito aquela álbum do Pink Floyd. Another The Wall. Break. The Wall, Verdade, né? Estão Outra falando e eu música, lembrando né? aqui. Outra música. Outra música, ouvintes. Vocês falando e eu lembrando aqui do clipe do negócio. Né, a gente não tá reinventando a roda falando disso, Sim, né? mas eu acho que é interessante você ver por essa perspectiva, porque Acho que o problema é esse. Por mais que a gente não esteja reinventando nada, é sempre bom lembrar. Sabem, é sempre bom lembrar porque ainda existe problema. É, e é sempre Ninguém bom- mudou isso. É sempre bom saber que existem exemplos. Essa escola Lumiar é um exemplo aqui no Brasil, tá perto. Eu podia falar da Finlândia de novo, que na Finlândia eles já fazem isso. Mas tá aqui no estado de São Paulo, cara. Tá do lado, eu por acho que que é não? justamente esse que é o ponto, né? Porque eu acho que hoje a concepção do pessoal parece aquela coisa muito distante. Se você Sim. pergunta para pessoa assim, vamos discutir sobre o assunto. Por exemplo, se você cita X exemplos da Lumiar, da Finlândia, ou sei lá, alguma universidade lá de fora, enfim. A visão é aquela coisa distante. Fala, pô, mas... Como eu vou fazer isso aqui, né? Como? Eu te falo como, ouvinte. Se você tá numa escola, propõe pro seu professor fazer um projeto de construir uma bicicleta. Sim. Se você conhece um professor, recomenda esse Veja Bem Mais pra ele. Já é o começo, já. É. Eu vi esses dias no Facebook, tava rolando um vídeo, mostrando uma pequena diferença. Então, Entre? aqui no Brasil, a gente, quando tá assim no ensino médio, na verdade bem antes, a gente faz aquele experimento da feijãozinho no algodão lá. Que muitas vezes sim. nem explicam nada como funciona, só fala, bota o feijão no algodão e vê o que acontece. Sim. E eu vi um feito no Japão, que em vez de ser um feijãozinho, eles quebram o ovo, colocam dentro no plastiquinho, um negocinho lá, deixam o ovo, e eles fazem o pintinho, tipo... eles fazem a experiência de pintinho. fazer o pintinho nascer, mesmo com o ovo quebrado, só pela gema, né? Pela gema ali. Eles colocam dentro do aparelho, esquentam lá, só que tipo, eles explicam como funciona e vai mostrando os passo a passo. Sim, sim. Achei que ia virar Olha a grande diferença de, tipo, Falei, bota o feijão no algodão e vê o que dependendo do acontece. Japão, eu ia falar, ia virar um Transformer rongando. Godzilla ia sair daí. Mas eu acho que é bom observar para os ouvintes que já estão chamando a gente de inocente já, que o Brasil não tem recurso para isso, os professores são contratualmente obrigados a passar um certo tipo de conteúdo, para passar um certo tipo de teste. Mas a provocação aí é realmente... Tudo bem, precisa, mas realmente só dá para fazer isso? É verdade. Sim. Dentro de todo o quadro, sei lá, do ano é impossível, sei lá. Como a Lumiar mesmo prova, eles vão bem no teste da PISA, o teste internacional, fazendo coisas de maneira ortodoxas, maneiras criativas. Sim. Acho que não precisa ensinar o pi na lousa, daquela maneira 3.1, 4... E você precisa usar para medir a área, para medir a área de um círculo. Você precisa usar. Essa é a única utilidade dele. Acho que não precisa ser assim. Você pode dar exemplos mais práticos. Se não tiver matéria-prima construir uma bicicleta, acho que dá para fazer de conta construir uma bicicleta e envolver os alunos tanto quanto se estivesse construindo uma. Separar em grupos e falar, teoricamente, construir uma bicicleta. Faça um projeto. Imagina que eu sou presidente de uma empresa de construir bicicleta. Eu quero a proposta de vocês. Você já estimula toda a interatividade social, já tem que dividir o pessoal que vai vender ideia, o cara que construiria, o que vai fazer as contas. E isso numa sala de aula aqui no Brasil. Que recurso você precisa para isso? Você precisa do professor tomar atitude e falar, vamos fazer isso em vez de mandar vocês lerem esse livro aí enquanto eu durmo aqui. Esse próprio exemplo do feijão, eu acho que, por mais simples que pareça, é algo que dá pra você... Sim, cara, dá aprofundar com criatividade, bem, principalmente os alunos e professores céticos aí, eu garanto que dá pra fazer diferente, dá pra fazer melhor. E você não acredita nisso, acho que não tá no lugar certo. Isso aí, Lamento dizer, mas reconsidere. Bom, agora vamos falar mais a diferença que teve aí no ensino médio, né? O Pedro E o e meu. o seu. Olha, gente, de verdade. O Pedro falou, não. a gente não deu que mais ou menos, o Pedro agora você falou disse. bastante, você já ligou o fundamental ensino médio, já falou Mas dos dois pra aí. resumir, eu acho que eu vou colocar só antes de concluir a minha parte, que das experiências, infelizmente, boa parte do conhecimento que eu adquiri veio depois. Tipo, depois que eu terminei o ensino médio, essa é a verdade. O meu interesse, sei lá, por história em geral, principalmente, até da própria filosofia. Eu lembro que o César, ele veio pra cá, o César já estava lendo há muito tempo, já devia acompanhar. Aí eu comentei com ele. Por exemplo, eu fico pensando, eu fico com aquela sensação que eu perdi um pouco de tempo, sabe? Eu sinto que esses conhecimentos que hoje que eu tenho já poderiam ter sido coisas que eu,
sei lá, experiência que eu já poderia ter tido, por exemplo, ter corrido atrás. Claro, foi por falta de incentivo meu, mas dentro do cenário que eu Não estava, só seu, né? Às vezes, como a gente discutiu aqui, o próprio sistema. dentro do... Tipo, Eu acho que não dá pra se vitimizar o ponto Não, de que não. foi culpa da escola, É. mas também não pode deixar de criticar o sistema que te Sim, desmotivou quando você não tinha essa capacidade crítica de ser proativo. Acho que quando a gente falou lá no comecinho que é um dever, não um direito, a gente tá falando de pessoas já na nossa posição, sim, que sabem que conseguem se autoeducar, não dependem necessariamente do sistema. Mas para quem tá saindo do primário, entrando ali no fundamental, no fundamental, Aí fica difícil, como você vai se convencer que você tem que pegar o livro sozinho lá, sobre filosofia, que não ensinam bem na sua aula, mas você está interessado, e sozinho, sem incentivo nenhum, seus amigos vão te chamar de nerd na escola, ninguém da sua família vai conversar com você. Olha que moleque estranho. Vai brincar, menino, vai comer terra. Acho que nesse ponto da vida Sim. aí, eu acho que a culpa tá muito mais pro sistema do que como você vai julgar um pré-adolescente. Não, É cara, difícil, não tem como. Eu acho que tem uma frase que acho que todos já escutamos, que é aquela de... O aluno faz a escola, não a escola faz o aluno. Eu não sei, não. Eu acho que todo mundo já ouviu um pouco disso, né? mas é mentira. Essa frase. Exatamente. Eu concordo com isso nem um pouco. Até certo, um bom parte do ensino, não. Exatamente. Mas até é uma coisa que talvez esteja me repetindo, mas o que eu acho legal de mencionar é que, como eu era um dos alunos que tive a grande sorte de conseguir enxergar a longo prazo e tive um apoio familiar e, sim, exemplos que eu podia olhar fora da escola e mirar como um patamar que eu queria chegar, porque na escola não tinha nenhum. Eu discriminava muito os alunos que não tinham essa perspectiva. Os alunos lá do fundão, a galera do futebol e etc. E hoje, já mesmo pesquisando um pouco mais sobre o tópico e refletindo, eu já enxergo como que eles chegaram ali. Acho que esse entendimento que é, de novo, não dizendo que são totalmente vítimas. Sim. Acho que chega num certo ponto, em 15, 16 anos ali, que a ficha tem que cair de uma maneira ou de outra. Mas é compreensível, mais compreensível, dado todos esses erros aí, essas decadências do sistema, essas faltas de incentivo, o incentivo contrário que deveria ser, que Como combinam lesa, né? nisso. Porque, como eu disse, eu acho que eu sou sortudo por ter tido um ambiente familiar, um círculo de amigos e de referências que eu consegui sair desse buraco negro. Sim. Mas eu sou um de quantos? Já é. Só pegando a nossa escola como exemplo, eu fui o único que realmente Não, da nossa partiu época, daquela para outra, né? O único. E quantos alunos tinham lá? Mais de 1.200, né? Sim. Então é triste, dada a realidade, mas eu acho que é inegável o fato de que Não a adianta. culpa é muito do sistema, sim. Sim. E se você não se dá conta disso, você meio que está contribuindo com esse erro. Até em casos, né, que a pessoa tem potencial. Porque a gente tá falando de casos, mas aquelas pessoas que têm um potencial muito mais alto que os outros, muitas vezes saem lesadas com isso também, né? Sim, Você tem que sim. parar pra pensar. O quanto, sei lá, não sei qual termo podia usar, mas esse pessoal especificamente, que você vê, por exemplo, vai estudar fora e depois você vai ler, sei lá, algum estudo, alguma coisa, ou uma própria biografia, o pessoal relatando todos os problemas que tiveram, sei lá, problema emocional, enfim. Você vê... Também, né? Eu acho não que- basta você ir pra fora e, sei lá, estudar numa faculdade melhor acho e que- você voltar e... Eu acho que o problema é que a pessoa lesa demais. Lesa, Né? elabore. Por exemplo, por mais que você consegue se adaptar àquele ritmo, eu sinto que, apesar disso, poderia ser muito mais aproveitado. Por mais até alguns que os mais céticos vão falar, não, mas tem gente que vai bem. Mas, tipo, e aí? Tipo, vai um bem de, sei lá, tem uma classe de 30 alunos, só tem um aluno que vai bem. Mas eu gosto de fazer uma analogia que é meio que você ir pra academia. É como se tivesse um professor lá que mandasse todo mundo fazer os mesmos exercícios na mesma intensidade, na mesma velocidade, com o mesmo peso. E todo mundo vai sair de lá bombado, né? Magrinho e bombado. Entendeu? Esse é o discurso que a gente tem hoje nas escolas. Né? Uma metodologia, um caminho, um resultado. todos. Pronto. Só que... Não, Não. aqui não. Só que... Nem um pouco. E aí vem aquela coisa da economia também, né? Mas não dá pra ter um professor pra cada um tutor, como era na Grécia Antiga, né? Um Aristóteles lá, como tinha Alexandre o Grande, né? Não dá pra ter, mas tem lugares que já tem. Até eu tô falando do Lumiar bastante aqui, mas tem outros exemplos, até baseado numa reportagem da Super Interessante, que analisou as 4 melhores escolas públicas do Brasil. E uma que eu me lembro bem tá no interior do Ceará,
que eles contornaram bastante esses problemas de motivação, mesmo numa escola no interior do Ceará. Você acha que a gente tá... A gente aqui a 50 minutos de São Paulo já acha que tá ruim? Imagina uma escola pública no interior do Ceará. E lá eles tiveram essa ideia de motivar os alunos através de uma maior integração com a comunidade. E usar a comunidade para adequar melhor as necessidades do aluno. Então não tinha dinheiro para pagar professor, mas sabe que tem bastante em qualquer comunidade? Pessoas idosas, que já têm experiência, que já têm uma certa base moral mais sólida, que já sabe pelo menos alguma coisinha, não é que é expert em tudo. Mas voluntariamente pediu para que essas pessoas que já não estavam fazendo nada em casa virassem tutores dessas crianças. E aí sim, tem um professor lá passando o conteúdo que tem que passar, e você tem um tutor que fala sobre a vida, fala sobre dificuldades, que vai te ajudar a melhorar, não vai te avaliar e botar o selinho vermelho ou verde na sua testa. Então lá sem recurso nenhum, de novo, só com a criatividade, só com essa vontade de mudar para melhor, conseguiram integrar e melhorar o sistema. É uma inovação que eu tô falando, não é os vítimas de que falta recurso, não é vítima de que... Pior que é verdade, eu parei pensando falando nesse papel do tutor, né? Porque hoje realmente o professor, pelo menos no cenário brasileiro, perdeu isso, pra falar a verdade. Eu consigo pensar alguns professores, no caso, que eu tive experiência, que você poderia, sei lá, sentar depois de uma aula, ou sei lá, em algum outro horário e conversar com eles, assim. Mas, no geral, realmente esse lado mais de tutor meio que apagou, né? Ficou muito aquela coisa muito robótica. Apagou total. Que tutor você teve na escola? Eu, no meu ensino médio, aqui eu vou falar um pouco do meu ensino médio, eu tinha um tutor. Era um tutor que a gente encontrava a cada 15 dias. E ele perguntava como tá a vida, pegava o histórico e via as notas, perguntava se estava com dificuldade em alguma coisa. Ele mesmo era um professor. Um professor tinha um grupo de alunos, que não necessariamente eram deles, e ele revisava. É muito mais fácil ter um grupo de 5 alunos do que de 30, 40, né? Sim. Então, mas entre os professores mesmo, eles se organizaram e dividiram a escola inteira em grupos de 5 ou 6, que se revezavam com o tutor. E aí saíam para até fazer atividades sociais. Porque o professor é aquela coisa muito... ele tá lá, mas é um peão do sistema, né? Mas e se você saísse pra jogar um boliche com o professor de vez em quando? Você ia passar de ver ele com aquele chato que tá carcando no seu pé, né? Pra te ensinar a fórmula de Bhaskara. Mas se você entende o lado dele, que você precisa daquilo passando no vestibular, infelizmente, a realidade é essa, mas que não é só aquilo, e pode ser parte de um processo maior, estilo... mestre Miyagi, você não vê o sentido de aprender a forma de Bhaskara, mas na grande luta... que pode ser que não, né? Que grande luta, na verdade, tem. Mas, enfim, acho que você cria essa dinâmica com o professor, que mesmo não tendo ele ali 100% para você, costurando provas e metodologias adequadas para a sua performance, aí, né? Você tem um amigo, você não tem só aquele chato que tá fazendo coisas que você não entende. Então, isso já é um passo mínimo que já faz uma puta diferença. Sim. No meu caso, eu achei bem construtivo, que eu realmente vi a perspectiva deles, não só a minha. E é algo que melhorou bastante a experiência de aprendizado. Eu não tenho dúvida que eu melhoraria aqui no Brasil. Quer dizer, essa dúvida não vem nem do meu caso, mas vem do fato dessa escola no interior do Ceará já começou a fazer. Sim. E tem tido resultado muito positivo, que não reflete não só na motivação, mas no desempenho. Lá, por que é melhor do Brasil? Não é só porque faz isso, mas primariamente descobriram que era melhor do Brasil porque teve altas notas no exame nacional lá de medir a performance de escola. Se não me engano, teve próximo de 7, quando a média nacional é 4,2. E foi com simples... Não foi tweak, nada assim. Não foi nada absurdo, né? É exatamente, de novo, naquela concepção de enxergar tudo muito longe, que não dá pra fazer. Tem que ser mais proativo e criativo nesse sentido. Bom, pessoal, vocês falaram bastante aí, mas Pedro, você quer finalizar a sua parte do ensino médio, depois a gente passa pro César? Poucas palavras, saí um pouco lesado. Tive alguns bons exemplos de alguns professores, mas, no geral, eu acho, não tá funcionando. Não tá, a gente tem que dar um jeito nisso, do jeito que tá. Não promete nem cumpre nenhum dos pilares. Não. Nada, zero. É triste. A minha experiência do ensino médio, eu, apesar de já ter falado bastante, não falei um pouco da minha experiência, que é diferente do modelo brasileiro, porque lá funcionam nos 3 pilares um pouco. Tem a capacitação em termos de você poder escolher matérias um pouco mais práticas, em termos de... Você realmente vê skills que você pode usar. Lá eles abrem um leque, por exemplo, você pode fazer economia, pode fazer psicologia.
E tem atividades extracurriculares que faz parte do currículo também, que você pode aprender a criar Você pode aprender a criar uma horta orgânica, você pode aprender a reciclar. Tem todos uns skills que realmente capacitam. Nesse sentido, nessas aulas de economia e psicologia, não, porque você não vai sair de lá economista. Mas já traz um pouco dessa capacitação que você pode ter no ensino superior, que aqui no Brasil, você só sabe as matérias que você tem, né? Mas não... Tipo, matérias assim que muitos creem que vão optar, mas não tem aquela experiência. Por que não tem, por exemplo, psicologia no ensino médio? Por que não tem economia, que é um dos cursos mais populares no Brasil? Ou administração? Por que não tem curso de administração no ensino médio? Na verdade, por que não é letivo os cursos de ensino médio, né? Por que aqui você tem que fazer aquelas 12 matérias tudo de uma vez e não apreciar nenhuma devidamente? Tem alunos que até conseguem, né, desenvolver um certo interesse a mais, mas as outras se perdem porque você não consegue focar em tudo. Acho que muitas vezes alunos, às vezes, vocês não acham que às vezes eles podem se interessam em uma matéria, assim, falar, pô, gostei disso, gostei de história. Aí ele consegue focar naquilo. Às vezes ele fala, gostei de história, mas também gostei de filosofia. Mas às vezes ele não consegue, tipo, lidar com os dois justamente porque tem aquele monte de coisa. Sim, esse é justamente o ponto. É algo absurdo. Que até onde eu sei, só tem no Brasil essa coisa de obrigar a se estudar todas essas matérias de uma vez. Na minha experiência, que era um modelo mais americano, de híbrido, de britânico, você chegou no ensino médio, você pode escolher os seus cursos que você quer focar mais. Você escolhe lá, tem até o curso que você pode focar avançadamente, que nos Estados Unidos é equivalente a AP, as aulas. E tem os cursos que você foca mais para conhecer de forma geral mesmo. Então, esse funil de interesses vai mais para o terceiro pilar de capacitação, mas também reforça o segundo, porque você consegue... ali você já sente o seu poder de escolha como indivíduo, e você sabe que pode ampliar a sua liberdade intelectual ao escolher sabiamente as matérias que você acha que vai agregar e realmente se desenvolver nelas. E aí tem o terceiro pilar, que é a de certificação. Eu falei lá, a escola que você foi, as atividades curriculares, etc., contam muito para entrar. Tipo, ninguém entra em Harvard. Se você foi por você só tem nota boa. Essa coisa de certificação depende muito do programa da escola também, de trabalho voluntário e do sua visão holística das matérias e preferências, etc. Então lá ele misturou bem. O meu ensino médio, felizmente, foi um equilíbrio quase que perfeito entre os três pilares. E o primeiro faz parte, mas eu acho que não tem muito valor. Mas entre o segundo e o terceiro, principalmente. E o segundo, eu tenho que observar uma coisa importantíssima aqui também, que é que eles davam ênfase na área filosófica em particular, que era uma das únicas aulas obrigatórias para todos, além de matemática, que você tem que fazer algum nível, mas lá eles permitiam que você, se você não fosse tão fã, se o número não fosse sua praia, você podia fazer uma matemática extremamente básica. E se você fosse ali, mediano, tinha matemática normal, e se fosse o próximo Einstein, tinha uma classe de matemática avançada. E isso que era legal também. Não era, tipo, hoje aqui no Brasil, no ensino médio tem que fazer química, mas é só aquela química, né? Eu tô interessado um pouco em química. Cara, tanto faz, vai ter que ler esse livro inteiro. Essa Bíblia aqui, né? Mas eu li a Bíblia, eu quero mais. Cara, é o que tem. Sinto muito. Deixa isso daí pra faculdade, né? É o que tem. Mas lá você podia escolher esse nível, mas o legal é que essa parte filosófica de teoria do conhecimento, chamava essa aula, era muito focado, que dava todo um corpo pro segundo pilar. Que era aquela coisa, por que eu estou aprendendo? Como são formados os valores sociais? Era uma aula extremamente socrática, eu não usava nem livro, mas isso foi por causa do meu professor, que também era da minha gangue. Ele sentava no meio e fazia perguntas para os alunos, instigava essas perguntas, fomentava discussões, estilo Veja Bem, e a partir disso, todos conseguiam escolher melhor conseguiam fazer melhores escolhas nos outros escopos da educação. Então lá, para mim, é um dos melhores exemplos que tem. Estimulava o trabalho voluntário, estimulava a escolha, estimulava a flexibilidade de currículo e tinha essa coisa de questionar o valor primordial da própria educação na escola, que eu acho que devia ser lá no ensino fundamental já. A partir de 12, 13 anos, acho que filosofia é uma das coisas mais indevidamente ignoradas no sistema educacional hoje. Que é o que realmente te faz enxergar o negócio do segundo pilar. Que hoje ou você vê se precisa disso para um emprego bom, ou eu preciso desse conhecimento para construir uma ponte, ou para ser um médico. Mas onde realmente está aquele grosso dos alunos que fala, não, eu preciso me tornar uma pessoa livre intelectualmente. Eu preciso ser habilitado em analisar, criticar e executar em qualquer ramo do conhecimento humano.
ou se eu quiser. Não somente naquele nicho. Né? Obrigado. Eu acho que isso daí realmente faria uma diferença enorme se todos adotassem. Imagina. Gigantesca, né? E não que todos tenham que ser filósofo, mas acho que a exposição a esses questionamentos difere o trigo do shoyu em razão de quem é um resultado do sistema e de quem voluntariamente se insere nele por outros propósitos, mas sabe que ali não é onde termina a jornada de conhecimento. Sejamos sinceros, né? Qualquer um que, por mais que não seja fã, se fizer algum desses já pessoa tivesse a oportunidade de fazer esses questionamentos, independente de você gostar ou não tem como você tirar algo de negativo disso, de verdade. Como é nesse período. Tem como você ter raiva da filosofia, mas sim, porque foi instruído errado. Né? Se você tiver que ler os livros de Platão para passar numa prova... Aí você tá fodido. Aí sim. Meu Deus. Mas feito de maneira apropriada e, de novo, com um projeto, você tá lá vendo coisas em filosofia que você tá vendo em outras matérias também, pode usar aquilo para melhorar outras coisas, pô... Quem não, cara? Só de falar isso já tá interessante, né? Tipo, eu quero voltar pra escola construir essa bicicleta. Você falando, eu tô aqui pensando, imaginando, meu Deus. Não teria sido bom. Teria sido, né? Quem sabe a gente pode dar a Academia Veja Bem. Uma Academia Veja Bem. Mais um fundraising, ouvintes. Depois do País Veja Bem. Ilhas Veja Bem. Ilhas Veja Bem. Mas a minha experiência no ensino médio foi muito positiva, considero... isso daí faz parte do negócio chamado International Baccalaureate, para quem quiser pesquisar depois, tem todo o modelo da educação lá. Não é ideal, porque tem todas essas coisas de certificação, mas chega muito mais próximo do que seria o ideal no escopo do que a gente está discutindo aqui.